Alan entrou em seu escritório, que se tornara sua segunda casa durante seus anos de trabalho no hospital. Ali, ele sempre se sentia em seu lugar. O trabalho de Alan era desafiador, mas interessante e incrivelmente importante. Agora, ele era o chefe do departamento de neurocirurgia no hospital infantil, mas começara como um cirurgião comum. Alan lembrava vividamente de sua primeira operação solo. Seu coração pulsava forte, e suas mãos tremiam enquanto ele ficava em frente à sala de espera dos cirurgiões. Como jovem médico recém-saído do estágio, ele temia cometer um erro. Parecia que os 8 longos anos de estudo tinham sido em vão. Ele questionava sua capacidade de realizar cirurgias e duvidava se tinha coragem para isso. Entretanto, assim que entrou na sala de cirurgia, sua ansiedade desapareceu. Diante dele estava um menino de 8 anos que sofrera um acidente com os pais. Os adultos tiveram ferimentos leves, mas a criança teve uma séria lesão na cabeça, um hematoma que precisava ser removido imediatamente para evitar consequências catastróficas. Somente Alan poderia ajudar o jovem paciente naquele momento. O jovem cirurgião sentiu uma onda de confiança. O medo dissipou, substituído por um plano claro de ação em sua mente. A equipe aguardava suas instruções e, com um aceno, começaram a operação. Trabalharam juntos de maneira fluida, como uma máquina bem ajustada. Tudo correu bem, como em um livro didático. O menino se recuperou rapidamente após a operação. Alan frequentemente sorria ao observar o pequeno paciente correndo pelos corredores do hospital com outras crianças. A criança tinha uma vida longa e feliz pela frente, o que era um alívio para ver. No entanto, o pensamento do que poderia ter acontecido era aterrorizante. Alan frequentemente se perguntava se o primeiro procedimento tivesse sido um fracasso. O sucesso na cirurgia nem sempre estava apenas nas mãos dos médicos com mais experiência. Agora, Alan sabia que, às vezes, os gravemente doentes podiam ser curados, enquanto outros com doenças aparentemente menos críticas infelizmente faleciam. As razões por trás desses resultados permaneciam um mistério. Talvez forças superiores tivessem seus próprios planos para cada indivíduo. Alan rapidamente ganhou reconhecimento como um talentoso jovem cirurgião. Era lisonjeiro, é claro, mas a verdadeira alegria vinha da gratidão sincera dos jovens pacientes e de seus pais. Quando olhava nos olhos felizes deles, Alan sentia calor e leveza no coração. Sabia que tinha um propósito neste mundo. É claro que também havia tragédias. Às vezes, Alan podia antecipar os resultados infelizes com antecedência. A cada vez, isso o abalava até o âmago. No entanto, entendia que tinha feito tudo o que estava ao seu alcance. O jovem cirurgião preferia dar aos seus pacientes uma chance de lutar, mesmo quando outros médicos haviam desistido deles. Ele enfrentava os casos mais difíceis e aparentemente sem esperança. Às vezes, conseguia ajudar as pessoas, mas, infelizmente, às vezes não conseguia. No entanto, Alan lutava por cada um de seus jovens pacientes até o fim, para que não fosse atormentado por culpa e arrependimento. Alan não lembrava de todos os pacientes, mas alguns deixaram uma impressão duradoura nele. Não era sempre a complexidade ou singularidade dos casos que definiam sua memória, mas sim as conexões pessoais que se formavam entre o médico e o paciente durante o tratamento. Por exemplo, Alan nunca esqueceria Brenda Smith. A garota foi trazida para o hospital de um distrito distante quando tinha quase 10 anos. Ele recordava vividamente o momento em que a viu pela primeira vez. A condição da paciente era grave, evidente mesmo antes de examinar seus registros médicos. Ela era magra, pálida, com hematomas sob seus enormes olhos cinzentos. Seus braços, finos como galhos, repousavam sobre o cobertor. "Olá, Brenda", Alan disse com um sorriso ao olhar para o prontuário. "Você tem um nome maravilhoso." "Bom dia." Ela cumprimentou educadamente com uma voz fraca e ligeiramente arrastada. Era evidente que o tumor já afetara seu centro de fala. Ela morava com seus pais e irmãos mais novos em uma família simples e não muito rica na vila. 6 meses atrás, ela começou a sentir tonturas, e então sua condição piorou. Desenvolveu estrabismo, e suas habilidades motoras diminuíram. Preocupados, seus pais a levaram à cidade para ver um médico.
Alan estava bem ciente dos recursos médicos limitados nas cidades regionais. Brenda havia perdido um tempo precioso lá. Após múltiplos diagnósticos errados de anemia e doenças genéticas, descobriu-se que ela tinha um tumor cerebral de rápido crescimento. A mobilidade de Brenda diminuiu, e seus sorrisos tornaram-se raros, mas sua sede de vida e curiosidade permaneceram. Ao contrário dos médicos locais, ela nunca duvidou de que tudo ficaria bem. Em seu primeiro encontro, ela disse confiantemente a Alan que, uma vez recuperada, seus pais a levariam para ver o mar, algo que ela nunca tinha visto antes. Ela pediu a Alan que a curasse rapidamente para que pudesse finalmente fazer a viagem. Alan compreendeu a complexidade do caso de Brenda. O tumor estava exercendo pressão em várias partes de seu cérebro, e sem uma cirurgia imediata, o sonho de Brenda de ver o mar nunca se realizaria. Foram necessários vários dias para preparar a operação, durante os quais Alan e Brenda desenvolveram uma amizade genuína. Todas as manhãs, Alan visitava o quarto de Brenda, dedicando tempo para conversar com a paciente alegre. "Tive um sonho hoje", Brenda compartilhou com seu médico favorito. "Eu estava montando em um golfinho. Você consegue imaginar? O dorso dele era suave, e eu segurava em sua nadadeira enquanto ele sorria. Quando eu for para o mar, verei golfinhos, não é?" Claro, Alan assentiu, determinado a realizar o sonho de Brenda. Toda a equipe adorava Brenda, quem não a adoraria? Ela era sincera, aberta e bravamente suportava sua desgraça. Ela tomava obedientemente pílulas amargas e suportava procedimentos dolorosos sem reclamar. Outras crianças, mesmo as mais velhas, ficariam assustadas e chorando, mas não Brenda, que ela estava curiosa sobre tudo. Brenda bombardeava Alan com perguntas: "Como você diagnostica a condição de alguém através do sangue? O que é aquela coisa pendurada no seu pescoço? É um estetoscópio? Como você realiza cirurgias cerebrais? Não é o crânio duro?" Alan respondia cuidadosamente a cada pergunta, escolhendo suas palavras para torná-las compreensíveis para uma criança de 10 anos. Brenda absorvia ansiosamente cada palavra, seus olhos cinza queimando de curiosidade. O coração de Alan doía ao ver essa criança tão pequena, incapaz de andar ou mesmo sentar, com uma voz fraca e um corpo magro. O que mantinha sua alma viva e, no entanto, quanta energia e curiosidade ela possuía. Uma das perguntas de Brenda pegou Alan desprevenido. "Por que você decidiu se tornar um médico?" ela perguntou um dia. O homem sorriu, se sentindo um pouco constrangido. Brenda, sem perceber, o levou de volta ao passado. Ao período mais difícil e aterrorizante de sua vida. Alan tinha 14 anos na época e seu irmão Paul tinha 8. Alan adorava seu irmãozinho, mas não foi amor à primeira vista. Inicialmente, Alan não conseguia entender por que seus pais precisavam de outro filho quando já o tinham. Ele era uma criança perfeita, se destacando nos estudos, mantendo o quarto limpo e obedecendo aos pais. Então, por que precisavam desse pequeno intruso exigindo toda a atenção e energia deles? Era doloroso para Alan ver como sua mãe sorria para cada gesto de Paul. "Pó, ele está sorrindo, que fofo. Olha, Paul virou de bruços sozinho. Paul já está segurando um chocalho na mão." Alan estava cansado das reações adoradoras de sua mãe a cada pequeno gesto de seu irmão. E daí se ele pode segurar um brinquedo? Alan, que havia conquistado o primeiro lugar em uma corrida na escola, se sentia ignorado pela falta de elogios dos pais. Os choros do bebê o irritavam até o âmago. Alan, que costumava gostar de passar tempo em seu quarto aconchegante com livros, se viu evitando sua casa e correndo com outros meninos no quintal para escapar do som dos choros de seu irmão. Parecia que Paul havia tirado sua vida feliz e a atenção de seus pais. Mas, à medida que Paul crescia, tudo começou a mudar. O menino começou a olhar para Alan com um olhar cheio de confiança e admiração. No início, Alan tentou ignorar, até que um dia Paul irrompeu em lágrimas quando sua torre de cubos desmoronou. Alan resolveu a situação, não por pena ou amor por seu irmão, mas simplesmente para evitar seu choro. Paul olhou novamente daquela maneira, e Alan não pôde deixar de admitir que Paul claramente acreditava que seu irmão mais velho era todo-poderoso. A partir daí, algo mudou. Alan começou a desenvolver um interesse genuíno por seu irmão.
Brincar com o bebê e ajudá-lo a explorar o mundo fazia sentir-se forte, inteligente e responsável. Conforme Paul crescia, ele se transformava de um bebê rechonchudo em um garoto rápido que adorava jogar futebol no quintal e se destacava em escalar cercas e árvores. Alan estava orgulhoso da agilidade e energia de seu irmão. No entanto, a tragédia veio inesperadamente pouco depois de Paul começar o segundo ano e mostrar seus talentos em educação física. Ele até conseguiu entrar para o time local de natação, passando por um processo de seleção difícil sem esforço. O coração de Alan se encheu de alegria. Muitos de seus amigos queriam entrar no time, mas não conseguiram, mesmo após treinar especificamente para isso. Um dia, Paul foi levado para uma competição fora da cidade, mesmo sem treinar muito. Infelizmente, o ônibus que transportava os jovens atletas sofreu um acidente na rodovia. O treinador sempre garantia que todos estivessem devidamente presos antes da jornada começar. No entanto, descobriu-se que o travesso Paul desafivelou o cinto apertado para se mover livremente. O acidente não foi muito sério, e a maioria dos passageiros apenas experimentou um leve susto. No entanto, Paul teve azar, já que não estava usando o cinto de segurança. Ele foi lançado de seu assento e bateu a cabeça com força contra a parede. Paul não sentiu nada e imediatamente entrou em coma. Ele foi rapidamente transportado para o hospital mais próximo e conectado a várias máquinas sofisticadas. A batalha pela vida de Paul havia começado. Alan se lembrava vividamente desses dias. Seus pais estavam pálidos e silenciosos, sua mãe frequentemente chorava e ligava incessantemente para o hospital para se informar sobre a condição do filho. Paul passou por várias cirurgias, cada uma alimentando a esperança de Alan por um resultado positivo. Os cirurgiões pareciam para ele como deuses em seus jalecos brancos, exalando inteligência e quase onipotência. No entanto, apesar da passagem do tempo, Paul permanecia sem resposta. Naquele dia, os pais de Alan ficaram no hospital por um tempo incomumente longo. Quando seu pai finalmente trouxe sua mãe exausta para casa, Alan entendeu imediatamente a verdade devastadora: Paul se foi. Adaptar-se a essa realidade provou ser imensamente desafiador. Os pais enlutados mudaram profundamente. Seu pai raramente estava em casa, desaparecendo para o trabalho e retornando bêbado e agressivo. Sua mãe parecia alheia ao seu entorno. Ela não preparava mais refeições deliciosas para a família, não mostrava interesse nas conquistas acadêmicas de Alan e até abandonou sua série de TV favorita. Ela se movia pela vida como uma máquina sobrecarregada por algum dever pesado. Alan sentia uma dor quase física pela impossibilidade de conversar com seu irmão, de olhar nos olhos curiosos e azuis dele. Ansiava por compartilhar seus pensamentos com alguém, mas seus amigos não entenderiam. Entendia que seu pai estava sempre ausente e sua mãe permanecia indiferente, assim ele suportava o fardo sozinho. Inicialmente, Alan nutria raiva pelos médicos. Por que eles não puderam salvar seu irmão? Após anos de estudo, por que não foram capazes de curá-lo? Talvez Paul tivesse sido apenas infeliz por cair nas mãos desses médicos ineptos. Se ao menos houvesse um médico competente diferente, poderiam tê-lo salvo. A raiva dentro do adolescente crescia a cada dia que passava. Por que sua família inteira deveria sofrer por causa da preguiça e incompetência de alguns médicos? Um dia, Alan não suportou mais e foi ao hospital. Ele procurou o cirurgião que havia operado seu irmão. O rapaz mesmo não sabia o que esperar desse encontro, mas sua alma exigia ação. Ele rompeu no escritório do segundo andar e encontrou um homem idoso e cansado, com olhos vermelhos devido à falta de sono. "O que posso fazer por você, jovem?" ele perguntou educadamente. Alan desabafou, suas emoções fluíam sem restrições enquanto expressava sua dor e raiva. Ele esperava que o médico o expulsasse no início de seu discurso apaixonado, no entanto, o homem ouviu atentamente, sem interrupções. Seus olhos transmitiam tanto atenção quanto profunda tristeza. "Claro que me lembro de Paul. O caso dele era tão grave e seu cérebro sofreu danos significativos. Tentamos o nosso melhor, lutamos pela vida dele até o fim", explicou o médico, detalhando a condição de Paul para o adolescente de 14 anos. Ele também forneceu insights sobre a estrutura do cérebro humano. Alan ouviu maravilhado, finalmente compreendendo muitos aspectos da situação.
Inicialmente, as chances de sobrevivência de Poe eram mínimas devido à natureza infeliz de sua queda. Contudo, os médicos lutaram incansavelmente, realizando cirurgias, monitorando e apoiando-o. O médico até mostrou a Alan imagens de Poe e de outros pacientes, permitindo que o rapaz visse e entendesse tudo por si mesmo. Após essa conversa com o médico, Alan decidiu tornar-se cirurgião, especializando-se em cirurgias cerebrais para salvar pessoas. Ele mergulhou novamente na leitura, mas agora eram livros de anatomia que o fascinavam e cativavam a cada dia mais. Seus pais não incentivavam particularmente sua nova paixão, pareciam alheios à existência de Alan. Cada membro da família estava consumido por suas próprias emoções, buscando consolo de maneiras individuais. Pode-se supor que, após perder um filho, mãe e pai se concentrariam totalmente no filho restante. Porém, inesperadamente, tornaram-se completamente indiferentes a Alan. Tomando as rédeas da situação, Alan descobriu os requisitos para a academia médica, procurou por uma pensão e tutores, e tudo deu certo. Ele se matriculou com sucesso, mudou-se para a capital, começou seus estudos e, eventualmente, começou a trabalhar. Seus pais pareciam se alegrar com seus sucessos, mas o luto ainda os consumia. Anos se passaram, mas pouco havia mudado. Alan tentou convencer seus pais a procurar a ajuda de um bom terapeuta, mas eles recusaram, assegurando-lhe que não havia nada de errado com eles. Alan se reconciliou, afinal, eles não poderiam ser levados lá com uma coleira, não é mesmo? Ele não compartilhou nada disso com a pequena Brenda, mas ela ainda guardava uma resposta para sua pergunta: por que ele escolheu a profissão de médico? Bem, eu realmente queria ajudar crianças pequenas, finalmente encontrou sua voz. Eu quero que você corra, pule e seja despreocupada novamente. Você gosta de se divertir, não é? Claro, sorriu a garota. Quando eu puder andar de novo, a primeira coisa que vou fazer é uma grande festa de gritos, pulos e brincadeiras. Isso é um plano maravilhoso, aprovou Alan. Ele prometeu a Brenda que tudo ficaria bem. O que mais ele poderia dizer quando ela perguntasse? No entanto, na realidade, a condição dela era grave, e as perspectivas eram sombrias. Alan informou honestamente os pais de Brenda sobre os riscos da cirurgia. Eles ouviram calmamente, sem derramar lágrimas, fazer histerias ou ameaças. Isso não era incomum entre os pais de pacientes desafiadores, e Alan entendia essas mães e pais. Anos atrás, ele mesmo invadiu o consultório de um médico em um acesso de raiva. Pessoas que estão perdendo ou perderam um ente querido sempre procuram alguém para culpar. Todavia, os pais de Brenda permaneceram fortes. Era evidente que estavam cheios de medo e preocupação, mas também se agarravam à esperança. Veja bem, qualquer coisa pode dar errado na mesa de operações. O tumor é grande e exerce pressão em muitas partes do cérebro. Isso é um risco significativo. No entanto, se não realizarmos a cirurgia em breve, Brenda não terá chance alguma, explicou ao pai de Brenda, apertando a mão de sua esposa. Ele assentiu. Todos, exceto você, desistiram de Brenda, mas assim, pelo menos, ela terá uma chance. Farei o meu melhor, disse o médico, e ele realmente deu o seu melhor. Ele dedicou seu coração, como sempre fazia, trabalhando meticulosamente, cuidando para não tocar nas regiões saudáveis do cérebro. Tarefas desafiadoras sempre motivavam e energizavam Alan, e desta vez não foi diferente. O tumor de Brenda apresentava um desafio formidável, mas Alan removeu habilmente o tumor, não deixando rastro. Agora, tudo o que restava era esperar. Teriam áreas críticas do cérebro sido danificadas durante a operação? A resposta só seria clara quando a garota emergisse da anestesia. Alan ficou de plantão durante toda a noite após a operação. Passou algumas horas organizando papéis antes de descansar no sofá. Foi acordado por uma batida suave na porta. Brenda está acordada, informou a enfermeira. Obrigado, assentiu Alan. Ele tentou permanecer calmo, embora seu coração batesse em seu peito como um pássaro encurralado. Brenda estava deitada na cama, exatamente como antes da operação. Alan a reconheceu imediatamente, curiosa, e respirou aliviado. Cirurgias cerebrais frequentemente mudam as pessoas drasticamente, às vezes as deixando profundamente incapacitadas. Bem, querida, você é uma verdadeira heroína.
Alan sentou-se na beira da cama dela com um sorriso, acariciando sua mão, e fez as perguntas habituais. Se ela tinha dor de cabeça, se sua visão estava dupla. Brenda respondeu que sua fala não estava mais arrastada, claro, ela ainda estava fraca, mas era apenas temporário. A cada dia, Brenda ficava mais forte. Apenas uma semana após a operação, ela já estava começando a ficar de pé. Como ela ficou animada por poder se mover novamente. Brenda passou meses confinada à cama, e agora podia se mover livremente. Era nada menos que um milagre. Posso correr, pular, dançar. A menininha compartilhou sua alegria com Alan. E quando meus pais me levarem para o mar, vou aprender a nadar lá e talvez até nadar com um golfinho, assim como no meu sonho. Ah, não te contei, sonhei com um golfinho quando estava sob anestesia. Eu nem tinha medo dele. Alan sorriu, mas advertiu, mas cuidado para não correr muito rápido, você ainda não está pronta para isso. Mas eu quero, argumentou a garota. Logo, Brenda fez amizade com crianças de outros setores e tornou-se a pequena líder delas. Alan repreendia ocasionalmente apenas para manter a ordem, mas na realidade, isso fazia bem para Brenda. Uma quantidade moderada de atividade acelerou sua recuperação. Após a operação, Brenda precisava trabalhar na destreza de seus dedos, e as artes e artesanatos infantis eram perfeitos para isso. Quando Alan mencionou isso aos pais dela, eles imediatamente trouxeram vários materiais: papel, tesouras, argila, cola, tinta. Agora, Brenda estava criando muito. Quando Alan passava por seu quarto, frequentemente a pegava criando outra obra-prima. Ela começou a desenhar e melhorava a cada dia. Suas habilidades motoras finas estavam se desenvolvendo rapidamente. Alan não poderia estar mais feliz por Brenda. Essa criança tinha muito pouca chance de sobreviver, quanto mais levar uma vida plena. Todos os outros médicos haviam desistido dela, mas ele arriscou, e que resultado? Brenda viveria. Era verdadeiramente um milagre. Casos como o de Brenda davam a Alan forças para continuar trabalhando e suportar os fracassos que, embora não fossem frequentes em sua prática, ainda ocorriam. Alguns pacientes estavam além de ajuda. Alan levava cada perda a sério, apesar de ser pouco profissional. Histórias como a de Brenda eram fonte de apoio, encorajamento e inspiração. No dia de sua alta, Brenda parecia um pouco triste. Vou sentir sua falta, disse a garota, olhando para o médico. Nos tornamos tão bons amigos, e agora temos que nos despedir. É tão triste. Eu também vou sentir falta de você, admitiu Alan. As palavras de Brenda o tocaram e encheram seu coração de calor, mas espero que você não precise ver médicos com frequência no futuro. Médicos são as melhores pessoas, declarou Brenda fervorosamente. Tenho um presente para você. Dizendo isso, ela tirou uma pequena caixa da bolsa. Era uma caixa de papelão coberta com papel brilhante e decorada com pequenas rosas de papel vermelho. Que beleza, maravilhou-se Alan. Ele estava realmente impressionado com a criação que havia recebido. As habilidades motoras finas da garota eram impressionantes. Nem todos poderiam construir uma caixa tão bonita. Era surpreendente como ela se recuperara rapidamente. Fiz especialmente para você, admitiu Brenda. Levei 3 horas inteiras. Você gostou? Alan assentiu seriamente. Esta caixa terá um lugar de honra em minha coleção. Veja, com estas palavras, ele se aproximou da prateleira. Brenda não era a primeira pequena paciente que agradeceu o médico com um presente elegante. Alan tinha uma boa relação com crianças, então tinha uma coleção considerável dessas criações. Ele guardava cuidadosamente as criações das crianças e as estimava muito. Os pequenos pacientes colocavam tanto esforço em agradá-lo. Essas coisas fofas tinham uma energia especial. Alan colocou a caixa de Brenda bem no centro. Boa sorte para você, sorriu Alan em despedida. Nós nos veremos novamente um dia, prometeu Brenda. Melhor não, disse Alan quando a porta já tinha se fechado atrás da garota e seus pais. Se eles se vissem novamente, significaria apenas uma coisa: a doença havia retornado, e Alan não queria isso. No entanto, ele não conseguia imaginar como o destino os reuniria mais uma vez.
20 anos se passaram desde a alta de Brenda. Muita coisa aconteceu na vida de Alan nesse tempo, tanto coisas boas quanto ruins. O homem perdeu ambos os pais no mesmo ano. Seu pai foi envenenado por bebida barata e entrou em colapso completamente. Naquela época, apenas sua mãe o ajudava de alguma forma a manter a humanidade. Alan tentou muitas vezes tratar seu pai, colocando-o em hospitais, mas foi tudo em vão. Os médicos são impotentes se o paciente não quer se recuperar. Sua mãe teve um ataque cardíaco pouco tempo depois do funeral do marido. Alan percebeu que ambos os pais nunca tinham superado a perda, não conseguiam seguir em frente, e nem mesmo Alan pôde ajudá-los. Quanto a Alan, ele acreditava que era seu trabalho que o mantinha em pé. Cada vida de criança que ele salvava, ele dedicava mentalmente ao irmão. Por isso, o homem tinha certeza de que Paul tinha vindo a este mundo por uma razão. Graças ao que aconteceu com seu irmão, Alan entrou na profissão médica e tratou de crianças. Essa ideia era muito reconfortante para ele. Alan sentiu profundamente a perda de seus pais, mesmo que não se comunicassem muito. O homem sempre soube que eram pessoas que o amavam, esperando por ele e orgulhosa dele, e ele não estava pronto para ficar completamente sozinho neste mundo. Durante esse período difícil na vida de Alan, Debbie apareceu. Eles se encontraram por acaso na festa de aniversário do colega de Alan. Alan notou imediatamente, uma mulher jovem, alta e esguia, com olhos tristes, cabelos longos e ondulados, mãos finas com dedos graciosos, maçãs do rosto altas e, por alguma razão, olhos tristes. O homem realmente queria desvendar o mistério dessa beleza silenciosa. Por que ela estava triste? De alguma forma, ele foi imediatamente atraído por ela. Convocando sua coragem, Alan a convidou para dançar. Felizmente, ela concordou. Descobriu-se que ela era prima do colega de Alan. A jovem beleza trabalhava como economista em uma empresa de petróleo. Depois de deixarem a festa juntos, Alan e Debbie passaram o tempo vagando pela cidade, sentando-se em cafés e se conhecendo através de intermináveis conversas. Logo, ambos perceberam que não podiam imaginar suas vidas sem o outro. Alan nunca esperava encontrar alguém tão compreensiva, sensível e amorosa, alguém que pudesse perceber até a menor mudança em seu humor e soubesse como animá-lo em qualquer situação. Encontrar a felicidade em Debbie foi uma surpresa completa para Alan. Apenas segurar sua mão, olhar nos olhos dela e ver seu sorriso caloroso era o suficiente para fazê-lo sentir-se completamente feliz. Eventualmente, Alan descobriu a razão por trás dos olhos tristes de Debbie na festa de aniversário. Felizmente para ele, ela havia terminado com o noivo no dia anterior, mesmo estando nos preparativos para o casamento. Debbie flagrou o noivo com outra mulher. Ao saber disso, Alan silenciosamente agradeceu ao destino por tal presente. Eles se casaram e realizaram o sonho de se mudar da cidade, comprando uma casa maravilhosa com um jardim espaçoso, longe de estradas barulhentas e multidões. Era o lugar perfeito para relaxar após o trabalho. A casa tinha muitos quartos, e o casal planejava dedicar 3 deles aos futuros filhos. Ambos sonhavam em ter uma grande família. Porém, o primeiro ano de tentativas de conceber não trouxe os resultados desejados. Apesar disso, o casal permaneceu otimista, sabendo que às vezes leva tempo. Sentiam que o milagre que esperavam estava prestes a acontecer, mas não aconteceu. O milagre não ocorreu no ano seguinte nem nos anos subsequentes. Naturalmente, o casal procurou aconselhamento médico e passou por exames abrangentes. Debbie enfrentou sérios problemas, e anos de tratamento começaram. A mulher seguiu todas as prescrições do médico, nunca faltou às consultas, tomou medicamentos, suportou procedimentos dolorosos e exames desagradáveis, tudo na esperança de preencher os quartos vazios de crianças em sua casa. No entanto, nada parecia funcionar. Alan lamentava por Debbie, e um dia decidiu ter uma conversa séria com ela. Talvez seja suficiente. Você está se sacrificando, desperdiçando tempo e nervos, colocando em risco sua saúde. Eu te amo e não quero te ver sofrer. Vamos viver um para o outro. Debbie sorriu tristemente e disse: eu também te amo, e é por isso que vou te dar um filho. Você verá, tudo vai dar certo. Eu tenho uma intuição especial. Alan soltou um suspiro pesado,
tentando mais uma vez convencer sua esposa de que ela não precisava suportar tal sofrimento por ele, que o bem-estar dela era o que realmente importava para ele, e não importava se ela desse à luz um bebê ou não. Mas Debbie estava certa. Apenas alguns meses após essa conversa, um milagre aconteceu. Alan lembrava vividamente da manhã em que Debbie disse que o teste de gravidez estava positivo. A alegria que irradiava dos olhos da futura mãe era imensurável. Alan ficou sem ar com suas palavras, e lágrimas subitamente brotaram em seus olhos. Como médico, ele entendia que nem todas as gestações resultam no nascimento de um bebê. No entanto, agora eles tinham pelo menos uma chance. A gravidez se mostrou bastante difícil para Debbie. Ela quase perdeu o bebê várias vezes em diferentes estágios e teve que visitar a sala de emergência com frequência. Contudo, ela nunca reclamou e seguiu todas as recomendações do médico, cuidando de si mesma como um objeto frágil. Foi um período ansioso e emocionante, com muitas ultrassonografias revelando que ela estava esperando um menino. Eu disse que te daria um filho, alegrava-se Debbie, e depois mais 2 filhas. Temos 3/4 de criança. A ameaça persistiu durante a gravidez, e os médicos fizeram o melhor para apoiar Debbie e manter a gravidez pelo maior tempo possível. Mas foi um período desafiador para todos os envolvidos. O trabalho de parto começou mais cedo do que o esperado. Felizmente, enquanto Debbie estava no hospital, o bebê nasceu fraco e imediatamente colocado em um leito médico especial para bebês prematuros. Os médicos não puderam fornecer um prognóstico. Debbie exigiu informações mais precisas, mas Alan conhecia a sensação. Ele havia estado em situações semelhantes antes, onde tudo dependia de fatores desconhecidos. Agora, ele se encontrava na mesma posição impotente e ansiosa como o pai. O menino foi nomeado Kyle, em homenagem ao avô de Debbie. Ele também nasceu fraco e prematuro, mas, contra todas as probabilidades, sobreviveu e cresceu alto, forte e inteligente. Kyle teve inicialmente problemas para respirar devido aos pulmões subdesenvolvidos. Após abordar esse problema, foram descobertos sérios problemas de visão, colocando-o em risco de cegueira. Alan buscou a ajuda de suas conexões e fez com que a criança fosse operada no principal centro de oftalmologia do país. Parecia ser um sucesso. Durante esse tempo, Kyle teve que viver no hospital e ser constantemente supervisionado pelos médicos. Debbie e Alan visitavam com frequência. Com o tempo, o bebê começou a se parecer com outros bebês adoráveis, com bochechas rechonchudas e olhos brilhantes. Quando Kyle finalmente recebeu alta aos 6 meses, o casal celebrou na sala de estar, saboreando vinho perto da lareira e observando seu pequeno Kyle, que dormia tranquilamente. Debbie e Alan discutiram o futuro do filho e fizeram planos. A ameaça à vida do bebê e os sérios problemas de saúde finalmente estavam para trás, enquanto Kyle ainda tinha um longo caminho a percorrer para alcançar seus colegas. Ele conseguia enxergar e em breve começaria a andar e falar. Quando Kyle nasceu, os médicos prepararam os pais para o pior. Diante de perspectivas tão sombrias, os problemas de saúde menores pareciam insignificantes. Nem todos nascem para serem super-heróis. Acho que Kyle será inteligente, ponderou Debbie sobre o futuro de seu filho. Os olhos dele são tão atentos, como se ele já entendesse tudo. Alan sorriu, sem perceber nada extraordinário. Para ele, Kyle era apenas uma criança. O mais importante era que ele estava vivo e relativamente saudável. A vida continuou como de costume. Alan trabalhava duro, pois o número de pacientes buscando sua experiência como neurocirurgião não diminuía. Debbie cuidava da casa, preparando pratos deliciosos e criando um ambiente confortável. Alan sempre voltava para casa com grande alegria, saudado pelos aromas sedutores da cozinha, pela limpeza e pela presença de sua esposa e filho. Isso era verdadeira felicidade. No entanto, a situação de Kyle não era tão simples. As consequências de sua prematuridade continuavam a afetar sua saúde. Ele frequentemente adoecia, e, ao contrário de outras crianças que se recuperavam rapidamente. Kyle foi hospitalizado 5 vezes com pneumonia antes dos 3 anos. Ele cresceu fraco, pálido e frequentemente doente. Às vezes, o coração de Alan doía de pena e ternura ao olhar para seu filho frágil e vulnerável. Kyle rapidamente se cansava de brincar com seus amigos no parquinho.
As outras crianças corriam pela praça, envolvendo-se em batalhas barulhentas e rindo muito. Kyle queria participar da diversão, mas sua energia se esgotava rapidamente, e ele voltava para sua mãe ou pai no banco. Ele ficava lá pelo resto do passeio, observando seus colegas com saudade. Era uma cena triste, mas Alan estava confiante de que Kyle superaria isso. Afinal, ele havia superado muitos desafios desde o nascimento e superaria esse também. Às vezes, Alan e Debbie discutiam sobre ter um segundo filho. Inicialmente, planejavam ter uma família grande. Porém, olhando para Kyle agora, sentiam apreensão. Pelo menos seu filho não era deficiente, mas havia tantos riscos envolvidos. Debbie teve uma gravidez difícil e esteve à beira do colapso várias vezes. O casal estava assustado e hesitante em planejar um segundo filho, temendo um resultado semelhante ou pior. Debbie frequentemente acompanhava Kyle a clínicas e centros de reabilitação. O garoto precisava de muita atenção e cuidado, mais do que crianças saudáveis. Ele recebeu orientação de vários especialistas, incluindo treinadores esportivos, osteopatas e especialistas em desenvolvimento precoce. Os resultados eram evidentes, especialmente em suas habilidades mentais. Aos 4 anos, Kyle já conseguia ler lentamente e lidar com números até com relativa facilidade. Os conhecidos brincavam chamando-o carinhosamente de pequeno gênio. Alan estava orgulhoso de seu filho. Era uma alegria testemunhar as conquistas da criança. No entanto, fisicamente, Kyle continuava fraco. Ele nem podia ser enviado para o jardim de infância devido à sua suscetibilidade a infecções. Alan afastava pensamentos negativos e se tranquilizava, dizendo a si mesmo que os médicos estavam monitorando de perto seu filho e não encontravam problemas sérios. No entanto, Alan tinha um pressentimento persistente. Ele havia lidado com muitas crianças ao longo de sua carreira e aprendeu a distinguir entre crianças comuns e aquelas enfrentando dificuldades. Infelizmente, Kyle se encaixava na segunda categoria. Alan manteve suas suspeitas para si mesmo, sem querer sobrecarregar sua esposa já preocupada. Talvez ela sentisse também. A tragédia ocorreu na véspera de Ano Novo. Kyle ficou um pouco mais do que o habitual com sua mãe no escorregador. O tempo estava quente, e grandes flocos de neve caíam do céu, criando uma cena bonita, reminiscente de um cartão de Ano Novo. Kyle não queria ir para casa, e Debbie concordou, permitindo que seu filho brincasse na neve com as crianças vizinhas. Como de costume, Kyle se cansou rapidamente e sentou-se em um banco mais perto de sua mãe. No entanto, ele se recusou a sair. Ele estava lá, sorrindo, observando seus colegas construírem uma fortaleza de neve. Mas então o menino não teve forças para voltar para casa. Debbie o carregou até o alpendre, como sempre fazia. Kyle tinha apenas 4 anos e meio, mas pesava tanto quanto uma criança de 2 anos. À noite, a temperatura de Kyle subiu. Parecia que ele suou enquanto brincava no escorregador e depois ficou frio no banco. Na manhã seguinte, ficou claro que a hospitalização era inevitável. Kyle tinha uma febre alta que não respondia aos antipiréticos. Ao chegar ao hospital, ele foi levado diretamente para a unidade de terapia intensiva, e seus pais foram enviados para casa. Debbie chorou durante toda a viagem, se culpando. Eu deveria tê-lo levado para casa imediatamente, mas ele queria ficar. É tudo culpa minha. Alan tentou consolar sua esposa, mas seus esforços não foram muito bem-sucedidos. Kyle foi diagnosticado com pneumonia bilateral novamente. Desta vez, ele estava em condição crítica na unidade de terapia intensiva. Alan e Debbie passaram noites sem dormir, ansiosos por cada telefonema. Alan escondeu algumas informações de sua esposa, usando suas conexões. Ele pediu ao médico presente que não divulgasse os detalhes alarmantes para Debbie. A vida de Kyle estava pendendo entre a vida e a morte, ele estava ligado a máquinas e recebendo medicamentos fortes. A cada dia que passava, tornava-se menos provável que o garoto sobrevivesse. Secretamente, Alan buscou a ajuda de professores proeminentes, procurando desesperadamente por uma solução para salvar seu filho. Era difícil passar por isso sozinho, mas ele não conseguia se forçar a contar a Debbie sobre a condição crítica de Kyle. Felizmente, o tratamento foi eficaz e Kyle começou lentamente a se recuperar. Alan sentiu um alívio,
pois a vida de seu filho não estava mais em perigo, mesmo que ele permanecesse na UTI. No entanto, o tratamento intensivo e a grave doença deixaram suas marcas. Kyle havia sido curado da pneumonia, mas ao custo de adquirir um defeito no coração. Os medicamentos dados a ele tinham vários efeitos colaterais, mas na época não havia oportunidade de discutir os possíveis danos do tratamento. A saúde de Kyle agora tinha consequências que não podiam ser ignoradas. Além de seus outros problemas, Kyle agora precisava consultar um cardiologista. Inicialmente, Debbie ficou aliviada quando a ameaça imediata à vida de seu filho passou. Contudo, o novo problema a deixou desequilibrada mais uma vez. O prognóstico do médico parecia quase uma sentença de morte. À medida que a condição de Kyle continuava a piorar, Debbie, pelo bem de seu filho, reuniu forças e resolveu lutar por ele. Alan admirava sua resiliência durante esse momento difícil. Ela teve que ficar ao lado de Kyle nos hospitais, seguir as inúmeras recomendações dos médicos e administrar uma rigorosa programação de exercícios físicos, medicamentos e monitoramento constante de sua frequência cardíaca. Essas responsabilidades ocupavam a mente de Debbie e a impediam de sucumbir ao desespero. Ela estava determinada a seguir em frente e lutar por seu filho. Infelizmente, Debbie não estava ciente da verdade completa. Kyle precisava de cirurgia, um procedimento complexo e demorado que havia sido adiado. Debbie acreditava que era por causa da fraqueza de seu filho decorrente da pneumonia anterior, mas, na realidade, nenhum cirurgião queria assumir um caso de alto risco. Alan sabia que as chances de Kyle sobreviver à longa operação eram pequenas. Ele enviou os registros médicos de seu filho para vários centros médicos, inclusive no exterior, e as respostas que recebeu foram todas semelhantes. Alan percebeu que, sem a cirurgia, a condição de seu filho continuaria a se deteriorar, e eles, como pais, só poderiam assistir impotentes. Aceitar essa realidade foi difícil, embora ninguém pudesse fornecer um cronograma exato. A expectativa de vida de Kyle era limitada, talvez 1 ou 2 anos, mas não mais que 5. No entanto, a cirurgia era um tremendo risco para Kyle. Poderia não ajudar e até acelerar o fim. O menino poderia não acordar da anestesia, e a manipulação delicada de seu pequeno coração exigia o mais alto nível de especialização. Nenhum cirurgião estava disposto a assumir tamanha responsabilidade. Alan sentia-se sem esperança, perdendo seu filho e temendo pela esposa. Ele sabia que, se o pior acontecesse com Kyle, Debbie teria dificuldades em suportar a dor. Naquela noite, Alan estava sentado em seu escritório, tentando colocar o trabalho em dia depois de um longo dia. Ele não tinha pressa para ir para casa, pois não havia ninguém o esperando lá. Debbie estava mais uma vez com Kyle no hospital, garantindo que ele recebesse terapia de apoio. Ao contrário de Alan, sua esposa ainda mantinha a esperança de que tudo daria certo. Ela permanecia inconsciente da verdadeira gravidade da situação. As letras no relatório dançavam diante de seus olhos, e ele não conseguia se concentrar. Exausto pelo dia e consumido pela preocupação por seu filho e esposa, Alan decidiu encerrar a noite antes de ir para casa. Ele tomaria uma xícara de café para se manter acordado durante a viagem. Enquanto Alan se dirigia à máquina de café no final do corredor, avistou Jonathan, um colega e amigo de longa data do departamento de cardiologia. Jonathan havia feito o possível para ajudar Alan durante esse momento difícil, utilizando todas as suas conexões. Alan estava grato por seu apoio. Olá, Jonathan, cumprimentou Alan, segurando uma xícara de café fumegante. Por que ainda está aqui? Por que não está em casa? Bem, trabalhando duro, respondeu Alan com um sorriso. Ótimo, tenho ótimas notícias para você. Eu pretendia contar amanhã, mas como você está aqui, vou compartilhar agora. Seu Kyle tem uma verdadeira chance de se recuperar, disse Jonathan. Alan olhou para Jonathan com uma mistura de esperança e ceticismo. Ele queria acreditar, mas já havia experimentado desapontamentos antes. Há uma jovem cirurgiã cardíaca trabalhando na clínica universitária. Ela se formou na academia médica não faz muito tempo, mas já adquiriu experiência. Ela colabora com clínicas estrangeiras, é apaixonada por trabalho científico e inovações. É um mistério como ela consegue acompanhar tudo.
Essa médica se especializa em crianças e já ajudou alguns pacientes com graves defeitos cardíacos, explicou Jonathan. Alan ficou surpreso. Acontece que ela é uma estrela no mundo da medicina, mas por que não sabemos nada sobre ela? Ela é uma estrela em ascensão, sua fama ainda está à sua frente, e muito em breve todos saberão sobre ela, assegurou Jonathan com confiança. Eu entrei em contato com ela e enviei a história de Kylie. Nem mesmo contei a você para não criar expectativas, mas esta noite ela me enviou uma resposta dizendo que estava pronta para operar Kylie, e você tem uma reunião depois de amanhã. Já combinei com o chefe, eles vão te liberar. Você voará até ela, e tudo vai dar certo. Ela é muito talentosa e já tem muita experiência, então não olhe para a idade dela. 2 dias após essa conversa, Alan estava sentado na frente do consultório da doutora Smith, a jovem médica, que estava prestes a salvar seu filho. Até então, o homem havia aprendido muito sobre ela, onde estudou, onde praticou, no que se destacava. Segundo tudo indicava, a doutora Smith era realmente um jovem talento em sua prática. Havia muitos casos complicados, e Alan viu fotos dela quando jovem, bonita, de olhos grandes, mais parecendo uma modelo do que uma cirurgiã cardíaca. No entanto, Alan viu algo vagamente familiar no rosto da jovem médica. Ela se parecia muito com alguém, talvez uma atriz ou uma cantora. Agora, a doutora Smith estava em suas rondas, e, segundo a equipe, ela era muito atenciosa com seus pequenos pacientes. Finalmente, passos leves foram ouvidos no final do corredor. O coração de Alan pulsava animado. Quando ela chegou a Alan, o homem experimentou novamente uma sensação estranha, como se já tivesse conhecido essa mulher. A doutora Smith sorriu gentilmente para ele e o convidou para seu consultório. Esse sorriso aqueceu o coração do homem. Aparentemente, a doutora Smith era uma pessoa aberta e sensível. Sempre é fácil e agradável trabalhar com pessoas assim. No consultório, Alan olhou involuntariamente ao redor. Tudo era como suas próprias prateleiras, cheias de livros, pastas com papéis empilhados, documentos, uma mesa, um sofá no canto e até mesmo uma prateleira com criações de crianças. Ao ver esse mini museu, Alan sorriu agradecido. Pacientemente, ele perguntou, acenando para a prateleira, exatamente isso. A doutora Smith sorriu. Por favor, sente-se. Trouxe o histórico médico do Kylie. Alan entregou à jovem médica uma pasta cheia de documentos. Seu colega já me enviou. Eu me familiarizei com a situação, e até o plano de tratamento está pronto. Não posso dizer que será fácil, mas acredito que podemos lidar. Na minha prática, houve um caso semelhante com uma garota, e ela era até mais velha que seu filho. Ela está bem agora, acredite. Faremos tudo o possível e impossível pelo Kylie. Alan fez perguntas à doutora Smith sobre o tratamento, e ela respondeu detalhadamente e cuidadosamente. O homem percebeu rapidamente que estava lidando com uma profissional, uma inovadora. São pessoas como ela que fazem a medicina avançar. Além de tudo, a doutora Smith se revelou uma pessoa incrivelmente agradável. Ela olhou para Alan com simpatia, esforçou-se muito para apoiá-lo e animá-lo, entendendo o quão difícil estava sendo para ele. Quando as perguntas formais terminaram, a doutora Smith fez ao homem uma pergunta inesperada: você realmente não me reconhece? Alan olhou mais de perto para o rosto da jovem cirurgiã cardíaca. Seus olhos, eles parecem muito familiares. Alan admitiu, mas não consigo lembrar onde nos encontramos antes. Não é de se estranhar. A doutora Smith sorriu. Foi há tanto tempo. Eu tinha apenas 10 anos na época. Eu sou a Brenda Smith, uma de suas pacientes. Meu Deus! Alan bateu com a palma na testa. Claro. Estou tão feliz que você esteja tão bem. Em parte, graças a você. Brenda sorriu. Você salvou minha vida naquela época. Não queriam me tratar, já tinham me dado como perdida. Meu pai me contou mais tarde. Farei tudo para salvar seu filho. É incrível o que o destino decretou. Agora o Kylie se tornará meu paciente. Não é por acaso. Eu acredito em sinais. Nós, cirurgiões, somos supersticiosos, você sabe. Sim, eu sei.
Eu também acredito em sinais. É assim que o destino funciona. Agora me vejo no lugar de seus pais. É assustador imaginar, mas não se preocupe, tudo ficará bem. Após essa conversa, Kyle foi transferido para o hospital onde a doutora Smith trabalhava. A jovem médica imediatamente encontrou uma linguagem comum tanto com Kyle quanto com Debbie, ambos literalmente apaixonados pela sorridente jovem doutora. A operação durou 8 horas, durante as quais Alan e Debbie não conseguiam se conter. Primeiro, ficaram sentados no hospital, depois passearam pelos arredores do centro médico. Depois de um tempo, nem conseguiram lembrar como preencheram as agonizantes horas de espera. Alan segurava a mão de Debbie com firmeza, sua palma estava fria, gelada, embora maio fosse quente e ensolarado. Alan impacientemente tirava o celular do bolso a cada minuto, mexia nas mãos, folheava as notícias, esperando a ligação. Finalmente, a tão esperada ligação chegou. Tudo correu bem. A voz cansada de Brenda soou no telefone. Foi difícil, mas conseguimos. Parabéns, seu filho é um herói. Detalhes amanhã, tenho que ir. Alan desabou impotente no banco, um sorriso brincava em seu rosto, e sua esposa entendeu imediatamente tudo. Após a cirurgia, Kyle e sua mãe ficaram na clínica para recuperação, e Alan teve que voltar. Seus pacientes o aguardavam. Muito trabalho havia se acumulado durante sua ausência forçada, mas Alan não se assustou, especialmente agora que tudo estava bem com Kyle. Antes de partir, ele visitou sua antiga paciente para expressar sua gratidão. Brenda estava sentada à mesa, escrevendo algo às pressas. Quando viu Alan, sorriu e fez uma pausa em sua tarefa urgente. Brenda, eu nem sei o que dizer. Alan disse, sentando-se em frente a ela. Você salvou meu filho, salvou todos nós. Não encontro palavras para expressar o quanto sou grato. Eu estava apenas fazendo o meu trabalho. Brenda deu de ombros. Considere nos kits. Seu pai te levou ao mar? Alan perguntou de repente, curioso. Ele te levou àquela época? Brenda sorriu ao lembrar. Sim, ele me levou. Foi uma experiência incrível. Sobre isso, durante todos esses anos, sim, Brenda sorriu calorosamente. Foi uma viagem maravilhosa, foi a primeira vez que nossa família foi para o mar juntos. Nadamos, tomamos sol e sentamos em cafés todos os dias. Eles realmente se importavam com você, e Alan elogiava naquela época. Você precisava de emoções positivas e ar do mar muito mais do que de remédios. Seus pais fizeram o melhor por sua saúde. Eu até nadei com um golfinho, lembrou Brenda. Bem, não no mar aberto, como no meu sonho, mas em um delfinário. Deve ter custado muito dinheiro aos meus pais. Nem sempre tínhamos muito, mas naquele verão eu me senti como se o mundo inteiro girasse ao meu redor. Bem, você merecia, disse Alan seriamente. Você era uma verdadeira heroína, não era? Todos nós nos maravilhamos com o quanto você era resiliente. Lembra daquela caixa que te dei na minha alta? Perguntou Brenda. Claro, ainda ocupa um lugar especial na minha coleção, na minha estante. Sempre que vejo, penso em você, naquela menininha de olhos grandes e espírito alegre. Já viu o que tinha dentro? Perguntou Brenda. Dentro, Alan ficou surpreso. Nem percebi que havia algo dentro. Ah, então você nunca abriu. Os olhos de Brenda se acenderam como duas tochas. Quando voltar, você deve abrir. Claro, mal posso esperar, respondeu Alan sinceramente. E agora, Alan estava em seu escritório segurando a caixa adornada com flores de papel. A tampa estava presa com um pequeno cadeado caseiro difícil de manusear com os polegares. No fundo da caixa, havia uma foto de Brenda sorrindo. Seus longos cabelos loiros estavam estilizados em cachos, presos lindamente de lado, e seus lábios tinham um leve toque de batom rosa. Brenda usava um vestido azul celeste com mangas curtas. Naquele dia, a doença já estava evidente, com olheiras sob seus olhos, mas Brenda irradiava na frente da câmera, segurando um buquê de rosas escarlates no peito. Provavelmente, era sua foto favorita, onde ela parecia uma princesa. As meninas sempre amam essas coisas, sorriu Alan. A menininha na foto tinha tanto pela frente,
uma doença séria, uma longa jornada de tratamento e, finalmente, a vitória. A tão esperada viagem ao mar, nadar com golfinhos, educação, trabalho no hospital. Mas naquele dia, Brenda não tinha ideia do que estava por vir. Ela era apenas uma menininha vestida lindamente e cheia de felicidade. Alan virou a fotografia e, como esperado, havia uma mensagem no verso: "Obrigado pela vida", leu Alan. No verso da foto, disseram-me que você me salvou. Agora vou viver, ir ao mar, ter meus próprios filhos e me tornar médica para salvar crianças. Eu prometo que você verá, daqui a muitos anos, você se orgulhará de mim. Alan olhou para as linhas rabiscadas pela mão da criança e se sentiu emocionado. Ele não apenas salvou a vida de Brenda, mas também determinou seu futuro. A menina prometera se tornar médica, e ela cumpriu. Acabei de abrir a caixa, Alan mandou mensagem. Brenda respondeu com uma longa sequência de corações, e Alan tinha certeza de que, quando Brenda recebesse sua mensagem, ela sorriria. O tempo passou, Kylie já havia se recuperado. Debbie, que tinha estado com seu filho no hospital, não podia acreditar em sua nova energia. De onde ele tira tanta energia? Exclamou alegremente durante conversas telefônicas com seu marido. Ele corre, pula e está constantemente em movimento, e tem tantas ideias. Ele está apertado nos corredores do hospital e no pequeno pátio. Mal posso esperar para ele ser liberado. Isso é ótimo, Alan se alegrou. E finalmente, o dia da alta chegou, e Alan chegou de propósito cedo. Ele queria falar com Brenda novamente, fazer algumas perguntas e agradecê-la mais uma vez. Agora, ele tinha uma criança saudável e enérgica, uma esposa feliz e calma, e um futuro brilhante, tudo graças a Brenda. Alan descobriu antecipadamente quando a reunião de planejamento de Brenda terminaria. Ele pretendia aproveitar o curto período de tempo entre a reunião e as rondas dos pacientes para conversar com ela. Brenda ficou genuinamente feliz em ver Alan em seu consultório. Eu sabia que você viria, ela disse. Vamos para o meu consultório. Eu vou te atualizar sobre o progresso de Kylie e elaborar um plano de ação. Você gostaria de um café? Eu tenho uma caixa de bolos. Alan assentiu com um sorriso. Sentaram-se no consultório de Brenda, aproveitando o café e os deliciosos éclairs, conversando como velhos amigos. Seu garoto está bem agora, Brenda se alegrou. Eu não esperava um resultado tão bom. Eu pensei que ele precisaria de outra operação, mas o corpo dele lidou e se recuperou. Nos primeiros 2 anos, ele deve evitar exercícios excessivos, mas a atividade física regular é importante. Sua esposa sabe os detalhes. Uma vez por ano, você deve levar Kylie a um cardiologista para um ultrassom e um eletrocardiograma, e é isso. Kylie pode levar uma vida completamente normal. É como um milagre. Desde o nascimento, Kylie não levou uma vida perfeitamente normal. Seus problemas eram em grande parte devido à sua condição cardíaca, que era difícil de detectar. Numerosas doenças desencadearam a progressão da doença, e foi finalmente descoberto. Mas agora, tudo deveria voltar ao normal. Obrigado, Brenda, mas me conte como você conseguiu tudo isso. Posso ser muito objetivo. Brenda sorriu. O objetivo de Brenda foi formado assim que soube de seus pais que estava à beira da vida e da morte. Sua mãe e pai a apoiaram, mas logo perderam toda a esperança após repetidas negativas dos médicos, que afirmavam que qualquer intervenção médica era inútil. Então, inesperadamente, um cirurgião corajoso concordou em realizar a cirurgia em Brenda. Ele não deu nenhuma previsão, mas garantiu a eles que ele faria tudo o que estivesse ao seu alcance. Os pais de Brenda não tinham outra opção. Assim, concordaram com o procedimento experimental, dando à sua filha mais velha uma pequena, mas preciosa chance de vida. Quando ficou evidente que Brenda estava se recuperando, seu pai alegremente revelou a verdade para ela. Se não fosse pelo Dr. Alan, eu não existiria mais, esclareceu a pequena olhando para os adultos. Sim, filha, concordou seu pai, ele salvou sua vida. Agora, vou orar por ele sempre. A mente de Brenda estava sobrecarregada pelo que tinha ouvido. Ela entendia que os bebês nascem, crescem e eventualmente se tornam velhos. Sabia que pessoas como o velho vizinho ou os avós de seu pai falecem.
No entanto, o conceito de crianças morrendo nunca havia cruzado sua mente antes. E você não está enganada, questionou seriamente a menina, olhando para seus pais, os olhos cheios d'água. As crianças não viveram a vida ainda. Elas ainda precisam estudar e depois ter seus próprios filhos. Elas não podem morrer. Naquela noite, Brenda não conseguiu dormir, pois a injustiça pesava em sua mente. Ela contemplava o quão triste e assustador era, mas também percebia que ela mesma poderia ter partido se não fosse pelo médico que a salvou. Quero ser como o Dr. Alan, declarou firmemente Brenda, falando essa frase em voz alta para o vazio e a escuridão de seu quarto no hospital. A partir desse momento, Brenda não teve dúvidas sobre quem queria ser quando crescesse. Inicialmente, seus pais apenas sorriam para sua fervorosa declaração de que se tornaria a melhor médica do mundo e curaria todas as crianças. No entanto, Brenda persistiu em seu objetivo. Ela assistia a canais médicos, pedia para comprar livros de medicina, gradualmente começou a entender os complexos nomes latinos, estudou os fundamentos da genética e leu livros de química da biblioteca local. Ela ficou absorvida pela medicina, achando-a incrivelmente interessante e fascinante. Seus pais tentaram dissuadi-la de entrar na academia médica, sugerindo outras opções, mas Brenda manteve-se firme. A medicina era sua única escolha, e Brenda teve sucesso. Ela foi aceita na academia médica e mergulhou em seus estudos. A cada ano, Brenda se convencia mais de que tinha escolhido o caminho certo. Era uma estudante altamente ativa, lendo muita literatura adicional e participando de diversos projetos e programas. No entanto, durante seus estudos, ela percebeu que estava mais atraída pela cardiologia do que seu plano original de se tornar neurocirurgiã como Alan. Como resultado, Brenda tornou-se cirurgiã no departamento de cardiologia. Durante sua primeira operação, o coração de Brenda pulsava tão forte que parecia ecoar por toda a sala de cirurgia. Ela estava nervosa, mas também imensamente feliz. Finalmente, estaria fazendo o que havia buscado durante toda a sua vida: salvar pessoas. Com o tempo, Brenda ganhou experiência e também se envolveu em pesquisas científicas. Ela estava particularmente interessada em casos complexos e não triviais. A gratidão dos pais e os sorrisos das alegres crianças pacientes aqueciam a alma de Brenda. Ela sentia que estava levando bondade, alegria e luz para o mundo. Não foi em vão que seu médico favorito a salvou tantos anos atrás. É uma coisa surpreendente, refletiu Brenda. Você me salvou há 20 anos, o que significa que, se não fosse por você, essas crianças que eu salvei não teriam sobrevivido. Isso é incrível. Eu me tornei médica, alguns de seus pacientes se tornaram professores, engenheiros, motoristas. Todos eles estão fazendo o bem, todos estão fazendo algo importante e significativo. Foi assim que a bondade se espalhou pelo mundo. Alan olhou para Brenda e sorriu, sentindo o mesmo que ela. Espero que tenha gostado desta história. Se sim, convido você a deixar um comentário e compartilhá-lo. Essa pequena ação nos ajuda a continuar criando conteúdo. Se é a primeira vez que encontra um de nossos vídeos, convido você a se inscrever e ativar o sino de notificações para ficar de olho em futuras histórias. Um forte abraço e bênçãos infinitas para o seu lar. Até a próxima!